Saudações artísticas, é isso aí, meu nome é André Luiz Pequim e você está no podcast Na Bandeja, o seu podcast de bonsai e tantas outras coisas mais que falaremos por aqui. Então vamos para essa segunda temporada com mais um episódio, contando com os nossos apoiadores, parceiros e só tem galera da pesada, viu? Bonsai Arte Viva, escola, viveiro e loja de bonsai em Jundiaí, São Paulo. Também atende online pelo site. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer. PP Display Bonsai, grande artista que temos no meio do bonsai, que faz mesas de excelentíssima qualidade para você expor o seu bonsai em alto nível, viu? No fino da bola. Sérgio Onodera, grande referência e ceramista com vasos que são verdadeiramente uma escultura, meu amigo. Então, se eu fosse você, conferiria o trabalho dele. Se não conhece ainda, tá perdendo, viu? Grande ceramista com grandes vasos. E aí, tá vendo o nível dos apoiadores? Não tá fraco não, hein, meu amigo? Quem diria? Mas antes da gente começar esse episódio, eu queria pedir para você dar aquela tesourada no like, aquela fertilizada no botão de se inscrever e monta aquela composição massa aí no botão de compartilhar nos grupos de bonsai e para mais pessoas que gostam desse nosso universo. Vamos nessa! Saudações artísticas, pessoal! Massa demais estar com vocês aqui para esse episódio, e esse episódio é um episódio que me alegra muito, né? Porque eu estou aqui com o João da Smart Grow. Bem-vindo, meu mano, nesse projeto, nesse episódio aí. Receba as boas-vindas aí. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelas palavras, pela recepção. É um prazer estar aqui contigo, né? Batendo esse papo. Enfim, é um prazer enorme, cara. Pô, a gente admira muito o teu trabalho, né? Acho que o trabalho de todos os bonsaístas, né? É uma arte linda, tá bom? Então, porra, é mais do que um prazer. Acho que é né, uma honra estar aqui contigo também, tá? E parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Porra, incrível. Muito, muito bonito, André. Massa, cara. Muito obrigado aí. Fico feliz. E aí, o que eu ia pedir para você conversar um pouco aí para a gente contar um pouco, né, dessa história aí da Smart Grow. Acho que é legal para a galera conhecer. E aí, se você puder depois dar uma emendada, assim, como que você também caiu nesse universo do bonsai, né? Cara, claro, claro. Bom, para contar um pouquinho da história da gente, né? A Smart Grow nasceu, né, em meados de 2013, né? Começo de 2014, quando a gente idealizou o projeto, né? Justamente porque a gente sentiu a falta, né, de uma linha de nutrição líquida, né, organomineral, de performance realmente, disponível. E quando eu digo disponível, André, eu digo nacional, que não falte, né, produtos que oferecem a mesma composição, a mesma qualidade, né, dos produtos gringos, que acabam chegando aqui carésimos, porque tem toda uma cadeia de importação, distribuição, impostos de importação, etc. e tal, né? E a gente precisava ter uma opção nacional, né, para suprir a necessidade, né, do cultivador brasileiro em geral, com fertilizantes líquidos, né, de alta performance, qualidade e com preço, né, adequado, né, e que não sofre, obviamente, esse incremento de custos que você tem de produtos que vêm de fora, né, que passam aí por todo o processo de importação, impostos, né, a distribuição nacional, ou seja, você tem uma série de steps e em cada step você agrega custo e esse produto chega, às vezes, pelo dobro, né, do preço, às vezes até 3 vezes o preço de um produto nacional, tá? Com isso, né, a gente realmente começou o desenvolvimento, tá?
de uma linha de produtos que atendesse a toda e qualquer demanda nutricional, tá? Que a gente tivesse conhecimento, né? Por isso é que a gente adotou esse conceito, né, da linha quebrada, né, e muitas vezes com elementos isolados, para você fazer ajustes pontuais, né, ou combinações específicas, né, para a tua genética, para o teu espécime, né, para a tua variedade, né? Porque hoje, por exemplo, a gente atende, né, uma infinidade de culturas, né, que vão desde folhosas, né, flores frutíferas, né, e inclusive, né, quer dizer, plantas, vamos dizer, artísticas como os bonsais, né, que são plantas, inclusive, que demandam um cuidado muito específico, né, não só pela sensibilidade, né, mas a gente está falando ali de plantas velhas, né, que estão em vasos pequenos, né, com muitas vezes ali com uma dificuldade de troca catiônica, né, e você precisa realmente, né, vamos dizer, dar um boost nisso às vezes, tá? E é óbvio, como a gente estava conversando, né, num outro momento, você tem aí N estilos, né, orgânico, né, complementado, 100% mineral, enfim. Então, a gente nasceu também para ajudar, né, por exemplo, cultivos orgânicos que têm uma deficiência específica, uma carência específica e que podem usar uma suplementação organomineral, tá, pontual para que uma correção seja feita, por exemplo. Mas, voltando à nossa história, a gente passou aí, né, pelo menos 2 anos e meio, 3 anos, né, desenvolvendo a linha de produtos, fazendo testes, né, em diversas culturas, e a gente lançou os produtos no mercado em 2017. Tá? De lá para cá, como eu comentei, a gente veio realmente crescendo, né, o leque de culturas que a gente veio atendendo, tá? E, na verdade, a gente não foi atrás do bonsai. O bonsai é que nos encontrou, para lhe ser sincero, né? Então, a Bonsai Old Firm, do Ricardo, da Bahia, tá? É quem, há cerca de 2, 3 anos, né, descobriu a nossa linha, né, começou a fazer testes e usos pontuais, né? O Ricardo faz um trabalho muito interessante com o Sérgio, né, e o Glauco do Bonsai Chai, tá? E a gente aí começou realmente, né, a evoluir, a entrar mais, né, nesse universo, tá? Inclusive agradeço muito ao Ricardo, né, ao Sérgio, tá, ao Bonsai Chai, todo o pessoal, né, porque ali eu aprendi muita coisa, tá? Eu ainda sou uma criança engatinhando, tá, do lado de vocês. É, mas enfim, foi aí que o bonsai, né, apareceu na nossa vida, tá? Massa. E a partir desse momento a gente acabou criando um laço muito interessante, né, justamente por essa especificidade do bonsai e a variedade, né, de espécimes, né, de demandas nutricionais. Então, essa aqui vai com uma solução, essa vai com outra, essa aqui não aguenta aquela solução porque é muita comida. Então, tem uma complexidade que é incrível para a gente, né, que trabalha com nutrição, tá? De ver a administração dessa complexidade, tá? Então, para mim foi fascinante, tá? E desde então, né, a gente veio realmente com um contato mais próximo, né? E evoluindo, né? Enfim. Massa. O Pataro é melhor bonsaísta de Itapuã. Porra, nem fale, É, nem é, fale, nem fale. só As tem ele plantas lá. lindas. Só tem ele lá, brincadeira. Não, inclusive, cara, eu tenho uma flor de lótus Ah, aqui, porra, hoje ela tá com 9 anos, tá? Eu tenho ah. uma flor de lótus que foi um presente do Ricardo e, porra, é o meu xodó, cara. Eu Cara, sou enlouquecido por ela. ele me apresentou vocês, né? Aham. E aí, quando ele me apresentou, olha que, assim, cara, o meu cultivo eu posso, sem nenhuma preocupação aqui, assim, tipo, não é merchan nem nada, mas sem dúvida hoje
eu divido o meu cultivo antes e depois da Smart Grow, cara. Sinceramente. Sendo bem realista assim contigo. Que legal. Se deu muito depois de várias conversas com o Pataro. Né? Muitas, porque assim, ele já estava usando, ele já estava conhecendo, e a gente entrando em conversas, e eu comentando com ele sobre aplicações de técnicas, né? E ele falando sobre nutrição, aquela coisa, eu falei, cara, eu preciso linkar isso daí, eu quero ver como que eu posso linkar uma técnica aplicada, por exemplo, Sim. né, com um uso de algum produto específico, né, já ali no meu cultivo e tal. E ele me ajudou muito, assim, muito solícito, é um cara, assim, um amigaço, né? Ele realmente faz um trabalho muito legal. E o maior, vamos dizer assim, bloqueio na minha cabeça quando eu conheci a Smart Grow é praticamente o que acontece também com outras pessoas quando eu apresento, né? Por quê? E olha que loucura, né? Mas, poxa, mas é voltado para um outro cultivo, para o cultivo indoor, para uma hidroponia, alguma coisa. Pô, isso serve para o bonsai? Só que olha só que loucura. No bonsai, aqui no Brasil, a gente passou, e ainda tem o pessoal antes de mim ainda, Sérgio, Glauco, pessoal bem mais antigo que eu no bonsai. Cara, a gente passou anos e anos e anos usando produto de jardinagem. Sim. Sabe? Tipo, adaptando produto de jardinagem, cara. Então, tipo assim, 10, 10, 10. como não funciona? Funciona, né? É uma Funciona. questão de entender que em cada meio de cultura ali a gente vai ter um objetivo, né, Exato. com os produtos e tal. Então, isso foi a primeira coisa. E eu me peguei nessa, falei, poxa, mas a gente já faz adaptações com outros produtos. Então, tipo assim, logo eu vi que era viagem, era uma questão de se colocar ali a aprender e tal. Exato. Mas rolou logo em seguida outra, que era a seguinte: nós no bonsai não somos, digo de maneira geral, não somos acostumados a ter produtos na mão com tanta especificidade, sacou? E Sim. isso é algo já do nosso meio, Sim. tá? Sim. Então, quando eu me deparei, eu falei assim, cara, mas é muita coisa. E aí, fora isso, né, a questão de vários produtos, era tipo, poxa, mas eu ainda tenho a opção ainda de combinar esse com esse, ou esse com outro, sabe? Tipo, de conseguir Sim. brincar com isso. Porém, cara, até relatando isso aqui para a galera que vai estar ouvindo o episódio, não é um bicho de sete cabeças. Não. Melhorou muito o meu cultivo. E eu consegui observar que essa especificidade, que antes para mim era uma barreira, eu pensei, cara, isso se voltou totalmente a meu favor, porque eu tenho um controle muito mais preciso, tanto por espécie ou por estágio que as minhas espécies estão, né? Ou como a gente estava conversando anteriormente, em off, até mesmo se eu tenho um indivíduo da mesma espécie, né? Falando de Caliandra espinosa, Claro. os Com uma alunos demanda aqui diferente. É isso. exato, os alunos que frequentam aqui sabem, tem umas duas caliandras aqui, cara, que elas são muito mais aceleradas do que outras. Aí se a gente ainda não tem um estudo tão completo acerca disso, se é por conta dos intempéries que essa árvore recebeu ou não, enfim, isso ainda é muito ainda, né, difícil da gente chegar, mas que Saber. nitidamente ela tem uma velocidade diferente, ela tem, Sim. né? Eu pegando a mesma Caliandra espinosa, assim, comparando com outra que tem a mesma casca, o mesmo tipo de floração, as mesmas características, né, que não faça com que eu caia assim, não, mas eu estou quase, eu estou numa ramificação de uma espinosa. Não, não é isso. Pegando porque a gente tem com floração branca, tá? Com floração rosada, a gente tem umas que tem um pedúnculo mais verde ali, outras não. A gente tem umas que com uma casca foliada,
outras com casca craquelada, né? Umas que emitem uma brotação inicial com uma coloração diferente, né? Exato. E assim, cara, isso é uma genética, né? Exato. É a variação que você tem em torno daquela genética, né? Mesmo sendo a mesma espécie, né? Exato. É como dois irmãos, né? Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas um tem 1,50 m, é magrinho, o outro tem 1,80 m, é super forte, né? Aí, então, Sim. assim, ou seja, eles não parecem. Um é moreno, o outro tem a pele um pouco mais escura, o outro mais clara. Então, você tem as variações genéticas dentro da mesma espécie, tá? E Massa, isso, massa. e isso vai se refletir também na demanda nutricional. É a mesma coisa. Eu bato muito nessa tecla, André. Às vezes você tem ali, somos seres humanos, né? Temos 1,70 m, estatura igual, temos o mesmo tipo de corpo, né? Mas eu como um prato de feijão e eu estou absolutamente cheio. O outro indivíduo come um prato de feijão e fala, não, eu quero mais outro. Uhum. Ou seja, o metabolismo dele é diferente do meu, né? Então, quer dizer, mas nós somos da mesma espécie, somos iguais, às vezes somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas a gente tem demandas, a gente come diferente, a gente se comporta diferente, né? Então, de novo, isso também está refletido, né, na nutrição das plantas, né, na demanda nutricional que elas têm, tá? Boa, boa. Mesmo dentro da mesma espécie, né? Isso. Mas aí, assim, para não assustar a galera, né? Assim, tipo, isso é uma escolha de trabalho, né? Minha, Sim, de olhar para indivíduo, assim. Mas, meu, os produtos com essa especificidade você pode separar por estágio, né? Você sim. pode separar por família ali, por exemplo, né? Uhum. Enfim, você tem cada um vai ter também a sua forma de organizar o viveiro, né? O viveiro de Exato. Sérgio de Glauco lá são grandes, o meu não, Uhum. Uhum. né? Então, cada viveiro tem um ritmo, uma demanda ali, né? Tem um funcionamento. É muito Exato. difícil para alguém que tem uma coleção ou até que comercializa ficar observando um cultivo mais por indivíduo, é mais difícil, Sim. né? Sim. Mas, ainda assim, os produtos caem muito bem para qualquer método de organização de um viveiro, né? Normalmente nos viveiros de bonsai, assim, a gente sempre separa isso por estágio, né? Uhum. Então, uma árvore muitas vezes que está numa caixa de madeira ainda, ganhando estrutura, ou que vai estar numa bacia, ou num vaso de cerâmica, só que um vaso de cerâmica muito maior do que o que seria o vaso definitivo, o final da árvore, né? Ela vai estar de Uhum. início num vaso maior, e aí depois vai ter as árvores que vão estar já com um sistema radicular melhor, num vaso intermediário, outras prontas no sentido assim, designer da árvore ok, num vaso definitivo e tal. Então elas vão ter também por uma questão ali de solo e Uhum. também pelo que se quer no estágio da árvore, uma demanda diferente. E eu acho Exato. que nesse ponto esse tipo de fertilização líquida e tal que vocês trazem coopera muito, Sim. porque a árvore num estágio, um bonsai num estágio final, a gente quer segurar ele o E- máximo possível, Exato. sem causar deficiência Exato. nutricional ali, entendeu? Uhum. E isso é muito bom, poder ser específico, né? E ver que os produtos podem ser também intercalados. Vocês têm produtos que a gente pode usar para recuperação, né? De Sim. uma árvore pós-intervenção. Cara, assim, é estudar, cair dentro assim e se vislumbrar, sabe, com a possibilidade que a gente tem, né? Exato. E aí, eu digo para você, André, que a gente, porra, historicamente, né, não só, né, no cultivo de bonsai, né, no estilo, enfim, mas a gente tem historicamente, né, o cultivo orgânico, né, até para você manejar, por exemplo, um viveiro gigantesco, tá, de 5.000, 10.000 plantas, tá? Então, muitas vezes, o solo preparado, né, padronizado, é o caminho mais fácil, né? E você pode atuar
especificamente, né, em algumas plantas que estão, vamos dizer, apresentando determinada carência ou determinada característica que você quer potencializar ou neutralizar, enfim, mas você pode usar o nutriente líquido também como uma complementação, tá, do teu substrato, né, que é aquele substrato que você aprendeu a fazer, né, a montar o seu solo, tá? Isso tudo vem da cultura. A gente estava comentando um pouquinho do bonsai, né? E óbvio, né? Também existe para essa padronização. No entanto, na padronização você também pode ter, né, vamos dizer, essas deficiências pontuais que a gente está comentando, e você pode atuar, né, complementando com o nutriente líquido para que você tenha todo mundo ali, vamos dizer, no estado da arte, tá? Então, ele vem também para somar, né, inclusive em quem quer usar pontualmente esse tipo de produto. Por quê? Diferente também dos produtos de jardinagem, né, que a gente chama de fertilizantes genéricos, né? Eu estava brincando ali contigo, 10-10-10, né? O super simples, etc e tal. E geralmente os fertilizantes para jardim, né, são fertilizantes genéricos, né, que estão dando de tudo. E aí você não consegue atuar, né, numa carência específica, porque, porra, eu vou atuar nessa carência de cálcio, mas eu estou enfiando muito nitrogênio, quer dizer, além da conta. Então, esse tipo de fertilizante genérico, né, não te dá essa opção de atuar especificamente como a gente está falando, tá? Esse piloto, né, manual que a gente está falando. Massa. Você que tem contato com bastante pessoas, né, cultivadores e tal, conhece várias marcas. Eu tenho uma pergunta assim, cara, como que você vê, né, que o pessoal enxerga o Brasil, nessa área de fertilizante? Por que que eu digo isso? Porque a gente usa muito, por exemplo, tanto no bonsai, até outros cultivos, cultivo indoor, também se usa muito importados, né? Mas, Exato. cara, a gente, como que a gente tá? Né? Eles lá fora olham para a gente como? Tem qualidade aqui? Como que você enxerga isso? Cara, eu acho que lá fora, né, o mercado enxerga o Brasil como uma grande oportunidade, tá? Até porque, historicamente, nós somos fornecedores de fertilizante para o mundo, né? A gente fornece fertilizante, e óbvio, a gente tem aqui jazidas, né? E fornecemos fertilizantes para fábricas que estão fora do Brasil, que usam nossa matéria-prima, né? Fazem os fertilizantes lá fora e exportam esses produtos de volta para o Brasil. Olha que legal. Então, o Brasil é um mar de oportunidade, porque você tem aqui um potencial agrícola gigantesco, né? Você tem um país em desenvolvimento, né, e super populoso, né, com grandes capitais, né, que, porra, tem um potencial gigante para a agricultura indoor, né? Então, eu digo que o mundo enxerga o Brasil como um mar de oportunidade, né? A gente precisa efetivamente começar a entender que o Brasil ele é fornecedor de matéria-prima, de muito nutriente que vai para fora e que volta para cá, né? Aqui no Brasil, a gente fabrica muito nutriente para empresas de fora, né, que passam as formulações para a gente fabrica e comercializa aqui com a marca deles e pagamos os royalties lá para fora, tá? Então, a gente não pode simplesmente, né, ter preconceito com as marcas nacionais, né, por causa desse histórico, né, que pouca gente conhece também, essa condição mercadológica nossa, tá? Óbvio, a Boa. gente importa algumas matérias-primas, importamos sim, tá? A gente tem importação, muitas vezes, de nitrogenados, etc., tá? Mas outras matérias-primas não, elas são compradas, né? Elas são extraídas aqui no Brasil e o Brasil é um grande exportador, tá? Então, essa matéria-prima vai e volta como produto industrializado e a gente paga 3 vezes mais, né?
Então, esse mercado de fertilizantes líquidos, ele é relativamente novo aqui no Brasil. Antigamente, os fertilizantes, os nutrientes líquidos, tá? Eles eram exclusivamente os nutrientes genéricos, né, de jardinagem ou, né, o super simples, né, para a agricultura geral, tá? E quando a gente traz esse quê de modernização, né, ou de especificidade dos nutrientes, né, trazendo para o mercado uma linha ampla, né, com opções, né, óbvio, né? A primeira reação nossa é, poxa, é nacional, coisa e tal, né? Mas eu acho que assim, eu fico muito feliz porque a gente nasceu, né? A gente veio ao mundo, tá? A coisa de 8 anos atrás, né? Há 5 anos a gente vem atendendo o mercado, a gente vem crescendo, né? Acima de 2 dígitos ano a ano, tá? Então a gente vê que existe sim um entendimento de que o produto nacional é bom, existe um crescimento do consumo, né, do produto nacional também, tá? E aí de novo, né, eu afirmo, o Brasil é uma grande oportunidade, realmente o mundo está certo, tá? Porque a gente tem um potencial gigante e todo mundo quer um pedacinho desse potencial. Massa, massa. Olha aí, isso só fortalece, né, a mentalidade de continuar comprando e apoiando empresas nacionais aqui, vendo, pô, isso é muito massa, muito massa. Com Agora, certeza. sim, em relação aos produtos, vocês têm uma linha grande, Uhum. né? Eu confesso que no meu cultivo de bonsai eu tenho uns que são principais, assim, são primordiais, né? E outros que eu vou brincando e tal. Porém, por exemplo, para os alunos, né, ou algum cliente, normalmente eu passo alguns pontuais só, né? Uhum, Até para o uhum. pessoal se acostumar. Mas é uma linha vasta, né? Vocês vão de Sim, ácido úmico fúvico até uma sílica, sim, né? exato. Até bactéria a gente tem também, né? Enfim, é bem Massa, vasto, verdade, André. massa. Isso é muito bom, isso é legal para o pessoal conhecer, né? Então, vamos falar um pouco assim, tipo, por quê? No meio do bonsai tem tanto galera que trabalha organomineral, tem galera que trabalha mineral, tem galera que trabalha orgânico somente. Vamos Uhum. pensar assim, orgânico. O que que a Smart Grow tem? Tá. A gente tem alguns produtos, tá, com perfil mais orgânico, tá? Nossa linha ela é organomineral, tá bom? Certo. Só para definir, tá? O que que a gente faz? A gente usa elementos minerais, tá? E elementos orgânicos combinados, tá bom? Para que a gente possa, talvez assim, retratar a nutrição, né, orgânica, tá? De maneira controlada. Tá? É mais ou menos isso, para que a gente fique mais próximo possível de uma nutrição orgânica usando elementos minerais, né, que vão trazer, né, um ganho de performance, de rapidez, né, de absorção muito interessante, tá bom? Dentro disso, a gente tem produtos, André, que tem perfil mais orgânico, tá? E temos produtos que têm perfil mais mineral, né? Quando a gente fala ali do Candy Carb, por exemplo, tá? Ali ele é um complexo de magnésio, mas ele é complementado com carboidratos, tá? Que vem aqui de, por exemplo, extratos de malte e melaço, tá? E esses carboidratos são açúcares, tá? Que vão, carboidratos e açúcares, alimentar tanto as bactérias, né, que estão ali no substrato, né, quanto suprir ali as necessidades, tá, de carboidratos e açúcares da própria planta, tá bom? E o magnésio é o veículo disso, tá? Então esse produto ele tem um perfil mais mineral, porém ele tem ali carboidratos e açúcares, né, com a função específica, tá? Já a nossa sílica ela tem um perfil mineral, porque ela é especificamente ali, né, a sílica. O magnésio do Dank Mag tem uma complementação com o extrato de cascas de crustáceos, por exemplo,
que é rico em oligoelementos, né? Então, a gente tem ali um complexo com oligoelementos como ferro, molibdênio, manganês, né? Que ajudam muito e melhoram a absorção, tá? Obviamente, usando o magnésio como veículo, né? Já que ele está ali no centro da molécula de clorofila, tá? Extremamente responsável pelas funções ali fotossinteicas, etc. Né? Então, a gente tenta usar o melhor dos dois mundos. Eu tenho ali o enraizador, que é um complexo de Saccharomyces, tricodermas, bactérias benéficas, mas ele vai complementado com um extrato de algas, né, que tem ali auxinas, né, citocinas, que são hormônios, né, super importantes para desenvolver, né, enraizamento, etc. Tá? E a gente tem elementos como o próprio magnésio também no enraizador, que acabam ajudando essa função, ajudando as plantas nessa função. Tá? O complexo B+, né? A gente tem ali um complexo de vitaminas, aminoácidos, tá? Aliados a um NPK, né? 214, por exemplo. Né? Então, você tem ali uma nutrição leve, tá? Que está levando um complexo vitamínico, né? Aminoácidos que vão ajudar ali, né? No combate a situações de estresse, por exemplo, né? Vão potencializar ali, né? Ramificação, tá bom? Então, a gente usa os elementos minerais e os elementos orgânicos, né, para a gente ter, né, vamos dizer, esse contexto completo e óbvio, né, como eu disse para você antes, tirar o melhor de todos os mundos. A gente sempre tem Nossa. que ter a cabeça aberta, né, para extrair o melhor, né, seja do mineral, seja do organomineral, seja do produto orgânico. Então, respondendo a tua pergunta, porque eu devaguei um pouco, né, a gente tem ali o nosso enraizador, que é basicamente um complexo de bactérias, né, com um extrato de algas. Né? Nós temos o ZIM, né, que é um complexo exclusivamente de bactérias e enzimas. Tá? O próprio Zen, né, ele tem ali um pouco de potássio, mas ele é o que eu chamo até de humus líquido, né? Um extrato riquíssimo, né? Em ácidos fúlvicos úmicos, né? Então, assim, a gente tem esses produtos de perfil mais orgânicos, mas sempre com alguma complementação mineral para que a gente possa potencializar o efeito, né, daquela matéria orgânica ou o inverso, tá bom? Daquele mineral que está sendo ali, né, vamos dizer, um veículo ou um parceiro daquela matéria orgânica, tá bom? A gente também tem o Smart One, né, que é um nutriente completo, tá? Ele já é uma base, né, completa, ou seja, é um nutriente que tem, vamos dizer, todos os elementos para você nutrir, né, uma planta do começo ao fim, tá bom? Ele tem um perfil super orgânico, mas ele contém ali minerais, nitrogênio, fósforo, potássio, tá? Ele é um produto 222, né? Com cálcio, magnésio, molibdênio, ferro, etc, etc, etc. Mas ele vai ali com um complexo de extratos úmicos, algas e outros elementos, tá, orgânicos, tá, que fazem o produto ser o que ele é. Tá? Sem esses elementos, nós seríamos apenas um fertilizante mineral em pó simples, tá? E que às vezes não teria a eficácia e o efeito, tá, que o nosso tem. Às vezes o mineral ele é por demais agressivo com as plantas, tá? Pela disponibilidade, então você põe um sal ali, ele queima tudo. Então o organomineral também ele é um pouco mais brando, tá? Nesse sentido, né? E você pode sim fazer um cultivo com os produtos da nossa linha que tem perfil mais orgânico, tá? Seja ele complementado, tá? Ou até mesmo inerte, né? Porque a gente tem ali os nutrientes base, né? E a gente usa do conceito de solução nutritiva A e B, né? Que é nitrato de cálcio, né? E solução nutritiva, né? Com todos os elementos ali. Então, essas bases minerais, organominerais, né? De perfil mais mineral, elas têm uma resposta muito rápida, tá?
elas são um cavalo brabo, né? Você tem ali a nossa base, né, de perfil mais orgânico, que é o Smart One, né, e que vai te trazer um outro tipo de cultivo, tá bom? Numa outra velocidade, tá? E, obviamente, com uma agressividade, né, muito menor, né? Obviamente que o organomineral ele já é menos, né, potente do que o sal, né, justamente porque a gente usa os elementos orgânicos, né, para que a planta absorva essa nutrição de maneira natural. Boa. Bom, eu vou tentar aqui dar uma organizada aqui para a galera, né? Então, quem está ouvindo aí, você viu que é bem vasto, né? Sim. Mas eu vou usar um pouco da didática aqui, como eu costumo passar para alguns alunos de maneira resumida, né? Uhum. Então, tipo, eu costumo separar para eles aqui, né, em base. Então, o Smart One, por exemplo, eu considero ele aqui uma base, né? Ele é uma Uhum. base, né? Sim, sim, ele é uma Ele é uma base. base. Então, o que é essa base, pessoal? Seria ali um produto, certo? No qual você vai ter o alicerce da sua fertilização. Né? Resumidamente, seria isso. Né? Bela Só que, definição. só que, no caso do Smart One, como ele é um produto mais brando, como o próprio João falou, o que eu recomendo, e aí que está, assim, para mim, assim, o trunfo desse produto. Meu, tu não sabe o que fazer. Tipo, eu tô iniciando alguém no bonsai. Cara, usa o Smart One. Até você ir Super. aprendendo outros meios, né? Porque aqui você tem uma base, uma boa base, né? E ela é branda, não vai acelerar demais, né? Exato. Você não vai ter excessos aqui. Então, é ótimo para quem não sabe ainda como lidar muito bem com isso. E aí, o que eu costumo atrelar? Vamos usar também um bocashi, né? Aí a gente vai atrelando alguns outros produtos que vão ajudar numa colonização, Isso. né? Junto com essa base. Bom, Perfeito. eu também trabalho, né? Estou iniciando trabalhos aqui de chorrim, por exemplo, usando o Smart One. Por que no chorrim? No chorrim a gente não quer um entrenó grande, a gente não quer que esse entrenó espace demais, porque é uma árvore, é um bonsai pequeno, né? Uhum. E a gente quer tudo muito mais compactado. Então, uma base branda dessa que disponibiliza o que a árvore tem ali, o que a planta tem, para continuar o desenvolvimento e a formação dela, né? Aqui a gente tem isso, mas não vai ser nada que impulsione muito. Então, para o chorrinho, rola muito bem o Smart One também. Sempre recomendo para a galera isso. E Legal. um outro ponto é até para árvores grandes que eu tenho, mas elas já estão em vaso. Ou Uhum. seja, eu não quero ficar explodindo com brotação, né? Eu quero manter a árvore. Sim. Então, o Smart One cai muito bem para isso, pessoal. E aí, por exemplo, eu tinha aqui, acabei vendendo para um amigo, mas eu tinha uma goiabeira aqui que eu trabalhava, né? Um araçá goiaba também, que tem, né, normalmente ali uma deficiência ali, né, uma deficiência não, melhorando, uma exigência de Uhum. cálcio, né, e tudo mais. Quando eu Sim. comecei a trabalhar com a, o Smart One, usando ele como base nessas plantas que eu estou comentando, eu parei de corrigir com cálcio. Eu usava Sim. um produto à parte para corrigir isso, porque aparentava muito na brotação nova da planta, sabe? Sim. Então, pessoal, assim, vocês vão ter aqui uma base para você manter. Outra coisa legal, eu não tenho tanto tempo para dedicar às minhas árvores, certo? Você é um robista, você quer uma base que você mantenha ali suas árvores num ritmo ok. Porque quando você, como o próprio João falou, quando você usa uma outra base mineral, como ele comentou que tem da Smart Grow, e que vai dar um impulso maior de desenvolvimento, muitas Isso. vezes o cara que é robista perde o time da intervenção, entendeu? Exato. Exato. E quando eu falo até, André,
corrigindo meu próprio comentário, quando eu falo agressiva, né, eu digo assim, é um cavalo brabo porque ela vai disponibilizar mais, né, ela vai ter uma ação mais rápida, né, diferente do Smart One, como você está comentando, né, não é necessariamente agressivo, né, mas ela é uma base muito mais sensível, ou seja, a dosagem, né, é muito mais sensível ali o EC, o pH, né? Então, como eu até brinquei, ela é um cavalo mais brabo, né? Diferente do Smart One, que já tem o perfil orgânico, e aí sim tem uma outra velocidade, é mais fácil de você manejar, tá? E começando por aí, você começa a ter um entendimento bem legal, né, de nutrição. Acho que é muito bacana, né, essa dica tua de começar pelo Smart One e em seguida você ir, né, colocando outros elementos ali que vão, obviamente, trazendo um pouco mais de complexidade, mas essa complexidade também vem atrelada à qualidade do seu cultivo, né? Boa, boa. Então, assim, tem essa base, né? E tem outras bases. Um exemplo que acontece muito, você quer ver, tipo, normalmente eu sempre pergunto para algum cliente que eu estou atendendo, vou dar manutenção, alguma coisa, mas ele quer usar algum produto. Eu falo, tá, mas o que você já usa? Exemplo, eu uso o Osmocote. Massa. Aí ele fala, Uhum. mas eu tenho que parar? Não, não precisa parar com o que você está usando. Qual é o Não. Osmocote? 15912, plus, mais micros, massa. Ok. Legal. Vamos agora pensar em produtos que possam trabalhar junto com o que você já usa, né? Exato. Então, aí o que eu considero, esse Osmocote, né, que tem um NPK e tem micros ali junto, eu considero uma base, Isso. né? Aí o que eu Uhum. vou observar, tem alguma deficiência na coleção? Aparenta isso? Como estão as brotações novas? Como estão as folhas mais velhas? Como que está acontecendo, né, o desenvolvimento ali das plantas? Bom, tá tudo ok, né? Então, mas as árvores em formação eu acho que está mais lenta. Enfim, aí a gente vai ajustar tudo isso, mas eu acho que o principal é poder abrir o leque muitas vezes também para o uso de produtos junto ao manejo. Isso. Porque a nutrição, a fertilização, no caso do bonsai, aí a minha opinião, eu acho que o mais específico do bonsai é o manejo. É a forma com que essas árvores são manejadas, tratadas, como elas recebem técnicas, né? Então, você já pode ter uma nutrição legal, mas você pode aprender o uso de outros produtos que vão auxiliar o seu manejo. O que eu quero dizer com isso? A gente é acostumado a transplantar e usar um enraizador. Sim. Massa, isso já é comum para a gente, né? Mas a Uhum. gente pode, por exemplo, após uma desfolha, trabalhar com um B+. Com A gente, certeza. entende? A gente Com pode, certeza. depois de alguma intervenção na árvore com podas, enfim, trabalhar, pode ser um candy cargo, pode ser o B+, enfim, algo que vai ajudar ali a árvore a ter uma recuperação melhor, né? Após aquele Exatamente. estresse, após aquela intervenção. Você quer ver uma Exato. coisa que eu uso o B+, aqui, que rola muito bem, me ajudou muito? Eu tenho árvores aqui, né, espécies que são nordestinas, né? Uhum. Tenho do Cerrado, né? Do Rio de Janeiro, por exemplo, espécies que são naturais de lá, né? E aí o que acontece? Aqui onde eu moro, Americana, São Paulo, às vezes acontece uns picos de frio. Hum. Cara, e o B+, é um trunfo para mim nesse, nessa redução de estresse por condição climática, saca? Uhum. Uhum. Então, quando eu tenho caliandras e entra um frio, por exemplo, muitas vezes além da conta que acontece aqui, cara, o B+, me auxilia muito, né? Então, tudo que envolve um alívio de estresse ali, tipo, por uma Uhum. intervenção, alguma situação assim, a gente também pode trabalhar com esses produtos, né? Claro, claro. E muito legal esse teu conceito, né, de começar pela base, né? E realmente a base, ela tem tudo que a planta precisa para sobreviver, né?
A partir dali, né, você vai identificar eventuais carências, demandas, etc., e vai trabalhando especificamente alguma complementação de nutriente, né, seja um pouco mais de nitrogênio, né, ou precisamos de um pouco mais de cálcio, fósforo, potássio, etc., né? E aí vem toda essa arma, né, toda essa ferramenta que você hoje tem à disposição, que é, poxa, eu fiz uma desfolhagem, vamos usar o B+, né, para ver uma recuperação mais rápida, para amenizar um pouco essa situação de estresse, né, e para que ela já volte com uma ramificação, né, potencializada. Né? A gente pode trabalhar com sílica, por exemplo, para fazer um trabalho de enrijecimento de ramos, né? Já que a sílica está ali diretamente ligada à construção de parede celular, né? E o enrijecimento, né? De caule, de ramo, etc. Então, você pode sim fazer esse tipo de direcionamento, né? Que não é uma complementação de nutrição, mas você está usando o nutriente para administrar uma situação específica, né? Boa, Ou boa. até mesmo, por exemplo, o Speedbud, né? Que é um produto que ele comprovadamente, né? Ele instiga a troca de metabolismo, né? Ajuda, né? A acelerar isso, tá? E você pode, eu inclusive uso bastante em orquídea, cara, né? Eu Olha, crio, eu cultivo orquídeas também, é um hobby que eu tenho em casa, né? E, cara, eu uso o Speedbud, né? Eu, porra, tenho florações, assim, antecipadas, né? E muito longas, né? Porque eu vou administrando, inclusive, com o Fat Nug, né? E eu vou mantendo ali, né? Porra, aqueles cachos. Então, isso para mim foi muito notório, né? E isso que você está falando é extremamente importante, porque você pode usar um nutriente não só para resolver uma carência, né, uma demanda nutricional da planta, mas também para administrar determinadas situações, né, cara? massa, exatamente, exatamente. E é massa também a galera se atentar, para quem for entrar nesse universo, né? Buscar sempre fazer as coisas com alguma orientação. Porque, por exemplo, o João até comentou da base, né, o mais mineral. Aqui eu uso de vocês o Master Bloom, né, Uhum, o A e o B. uhum, Né? E assim, galera, você tem que tomar um cuidado ali com o pH quando você aplica, né? Então, muitas pessoas não têm a disponibilidade de tempo para isso, né? Ou algumas até têm a disponibilidade de tempo, mas não ele não tem faz. experiência. Ou pega uma receita de bolo, tantos ml, mas a água que você usa, Uhum, ela muda a história. sim, Então, tem que tomar cuidado com as diluições que são utilizadas, né? Por isso que ele comentou que é um cavalo brabo. Então, você pode dominá-lo, usá-lo ao seu favor, mas isso é sempre importante que tenha uma orientação ali, né? Então, tem que tomar esse cuidado, né? Mas os outros produtos também tem outros produtos que você não vai precisar ter esse trabalho de medir o pH da solução para aplicar e tal. Eu acho que essa é a linha que se deve é, começar, né? exato, exato, André, você tem toda a razão, né? E aí é que está. E, por exemplo, quando a gente fala dessas bases de perfil mais mineral, né, as bases A e B, a gente também precisa ficar atento à dosagem, né, porque essa dosagem vai mexer no pH e também na condutividade, né? Então, como eu disse, e ali você tem um elemento que é muito mais sensível, ou seja, aquilo está muito mais disponível, e é por isso que a gente chama, né, o nosso nutriente de performance, né? E se você der uma dosagem muito alta, ela vai queimar, obviamente, né? Até porque a absorção é muito mais rápida, né, do que a absorção, né, de um elemento orgânico. E aí também vem um trunfo. Quando você tem uma carência que acontece muito rápida e que você precisa salvar aquela planta, você precisa de um produto que tem uma reação rápida também, cara, né? Massa. E aí vem esse tipo, esse perfil de produto, né, que numa ação rápida, porra, vai ser um puta benefício para você,
né? Caso contrário, você vai perder a planta, porque em 3, 4, 5 dias ela não vai segurar, né? Então, ela precisa receber uma carga de nutriente de fácil absorção e rápida, tá? Para que ela, né, corrija e perdure, né? Então, é isso, são estilos, são momentos, necessidades, né? Enfim, isso que é muito interessante, mas, e de novo, tudo gira em torno das bases, né? E se a gente for até brincar, né, o que você precisa para cultivar do começo ao fim são as bases, né? Seja o Smart One, num perfil mais orgânico, sejam as bases A e B, num perfil mais organomineral, né? E aí você tem os boosters, que a gente chama, né, que são complementos, né, para essas atuações específicas, carências, necessidades específicas ou situações específicas que a gente está vivendo, né? Massa. Fala para a galera aí se tratando de solução, né? Tanto sobre pH quanto EC que você considera ali adequado. Tá. Por exemplo, quando cara, cada cultura ela vai ter uma demanda, uma sensibilidade diferente, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de alface, né, folhosas em geral, a gente está falando ali de um EC de 1,5, por exemplo, tá? Quando você fala de flores, né, a gente já vai para um EC um pouco mais elevado, talvez, né, acima de 2, algumas chegando até a 2,5, 3, né? Você tem ali flores frutíferas, né, que comem bastante, então a dosagem, né, ela pode aumentar, tá? Inclusive uma frutífera, por exemplo, que passa pela fase de vegetativo, flor e fruto, quer dizer, essa planta ela tem uma demanda, né, crescente de nutrientes. E quando ela chega na parte do fruto, ali ela precisa realmente, né, de bastante nutrição para que esse fruto tenha uma formação perfeita, né? Então, cada variedade, né, vai ter um nível de EC diferente, tá? Cada estilo de cultivo ou tipo de cultivo também pode trazer essa variação de EC, tá? Mas eu diria que, usualmente, plantas de pequeno porte ou plantas de jardim, né, vão trabalhar ali num EC de 0,8 a 1,5, né, ou no máximo 2, tá? Para uma espécie talvez um pouco maior, né? E eu acho que, assim, pH, a gente sempre recomenda trabalhar num pH de 5,8 a 6,2, né? Nesse range aqui, né? A gente tá falando do melhor range, né, de absorção de nutriente, né, por parte das plantas. Então, é importante a gente estar mantendo o pH, né, da solução nutritiva, tá, entre 5,8 e 6,2, né? Eu gosto muito do 5,8, né? Tem gente que gosta do 6, enfim. Então, essa variação aí é muito particular também. Eu trabalho mais aqui no 6, mas isso é devido à resposta ali, né? A gente vai mapeando e tal. Exato. E seu Mas espécime também, né, cara? Seu espécime pode comer melhor em 5,8, né? O meu em 6, daquela outra pessoa em 6,2, né? E quando a gente está falando de cultivos com substrato orgânico, né? Aí é tolerado um pH um pouco mais elevado, 6,5, né? Quer dizer, então você tem ali humus no substrato, coisa e tal, então você pode trabalhar talvez com, né, um pH um pouquinho mais elevado, né? Massa, cara, muito, muito massa isso daí. Uma questão para você. Você tem dificuldade com o designer das suas árvores? Bom, lá na Hotmart, o curso Desenho no Bonsai é o meu curso que vai te ensinar a projetar árvores, a criar designer para as suas árvores. Nesse curso você aprende técnicas básicas de desenho e técnicas de projeção, como mapear uma árvore, como fazer essa leitura, exercícios de criatividade. Bom, te convido a mergulhar nesse universo que possibilita você criar designer em cada árvore sua. Vamos lá testar ideias por meio do papel e caneta. Te encontro lá.
O que eu acho importante, assim, a gente, poxa, também frisar, assim, para o pessoal, né, que esse monte de informação, ele pode parecer, né, um monte, assim, mas não é não é nada demais, né, medir pH, por exemplo, no bonsai não é algo tão comum, né? Aham, Isso aham. não se faz. Então, quem não quer partir para esse lado pode trabalhar com Smart Grow sem medir, sem usar algo que altere ali o pH da solução, né? Exato. Mas vale a pena também conhecer tudo isso, entendeu? Então, acho que eu queria deixar também esse recado assim para a galera, essa mensagem assim, tipo, de ao mesmo tempo não se assustar com isso, mas que a ideia aqui não é encher de informações e tal e assustar, é de instigar, de inspirar vocês também a buscar conhecer isso daí. Eu acho que isso é primordial, né? Com certeza. Inclusive, André, assim, os únicos produtos nossos, né, que vão causar alteração de pH, né, são efetivamente as soluções nutritivas A e B, tá? Essas sim, elas vão abaixar o pH, tá, usualmente, né? Mas como a gente estava comentando, para quem não quer ter esse tipo de trabalho, a gente tem o Smart One, né, que é um produto mais simples, né? Você não precisa regular pH, né? Quer dizer, ele mesmo, né, já faz uma autorregulagem. Então, com esse perfil mais orgânico, tá? Essa preocupação também deixa de existir. Então, a gente também tem alternativas, né, para quem não quer ter esse tipo de atividade. Né? Obviamente, as bases A e B, né, como eu comentei, estão ficando mais difundidas. Eu acho que, né, o cultivador, né, e o bonsaísta, né, vamos dizer, caseiro, né, que faz por hobby, né, eles estão querendo, né, evoluir, né, então está todo mundo buscando cada vez mais informação, etc. Então é natural começar com o Smart One, evoluir um pouco para essas bases, descobrir o seu estilo, né? Enfim, então a gente quer trazer opções, tá? Mas as nossas bases A e B, né, que a gente está comentando, que alteram pH, etc., né, e que são um pouco mais, né, mais brabas e tal, são os nutrientes de performance, né, que os cultivos de hidroponia, né, fertirrigação de grande porte já utilizam, né? Enfim, então diferente, porém temos opções, tá? Massa. Tem um produto já, assim, que é já. O ácido úmico e fúlvico no bonsai, ele já é mais, vamos dizer assim, é, é mais comum de você Comum, ver né? Uhum. bonsaístas utilizando. Vocês têm Sim. o Zen, né? O nome do produto Zen no catálogo de vocês aí. O que que você poderia falar assim para a gente, ou para quem não conhece, tanto a importância quanto o que é esse raio de ácido úmico e fúlvico? Tá, vamos lá. Na verdade, cara, quando a gente fala, né, de estratos úmicos e fúlvicos, né, a gente está falando aí de fisiologia, né, enfim. Mas no final, Antero, até para simplificar, né, a gente está falando de absorção, tá? Quando a gente fala do cultivo de performance, né, e eu estou ali, né, alimentando a fauna microbiana com o candy carb, né, com os carboidratos, açúcares, né, justamente para que eu tenha mais bactérias disponibilizando nutriente para que a planta tenha uma absorção melhor, tá? Ou seja, eu estou forçando todo esse processo também. Né? E eu estou elevando os níveis de açúcares, carboidratos na planta, etc. e tal. Eu estou jogando fósforo, potássio, né, para potencializar ali, né, as minhas flores, os meus frutos. Né? Eu preciso de algo também para amenizar isso. Né? E aí os extratos úmicos e fúlvicos também equilibram, né, essas funções metabólicas, tá? Consequentemente, o processo de absorção, e não somente a absorção em si, né? Mas eu não posso, por exemplo, né, colocar
vamos dizer, fazendo um paralelo com o ser humano, eu estou ali jogando, sei lá, bomba no ser humano, e o meu fígado, né, que é o meu órgão, que é quem processa aquilo, ele vai ficar comprometido. Então, sempre que a gente está forçando de um lado, a gente precisa compensar do outro, né? Isso para não entrar, né, em detalhes, vamos dizer, técnicos e científicos, né, dos estratos úmicos e fúlvicos, né? Mas eles, dentro, né, de uma concepção e de linha de nutrientes, né, o Zen e esse complexo, né, de estratos úmicos e fúlvicos, eles entram justamente para equilibrar essas funções, né, em toda a engrenagem da planta, já que, de outro lado, né, a gente está forçando, tá, esse metabolismo, tá bom? Massa, Porque massa. esses extratos úmicos e fúlvicos, eles estão ali, cara, enriquecendo, né, toda a fração biológica, né, das plantas, tá? Boa, boa. O... Eu vi também que o enraizador de vocês, né, tem micro-organismos, né? E aí, tipo, eu tenho uma dúvida assim, você foi, lógico, né? Nada é por acaso, né? Mas, cara, vocês usam tricodermas, Uhum. né? E o tricoderma, ele já é, cara, ele é usado em vários meios de cultura já, né? Tipo, assim, é muito comum. Tu vai falar com, às vezes, um cara que produz algo no campo, ele sabe o que é tricoderma, né? E Exato. isso é muito massa, cara. Mas o tricodermas ele tem um benefício também, ele biofungicida, né? Ele também atua como isso, né? É real essa informação? Como é que você enxerga isso daí? Na verdade, cara, você tem ali o tricoderma sendo utilizado, né, para controlar, né, alguns fungos, pragas, etc., tá? Mas, obviamente, ele não vai ter a eficácia, né, que elementos específicos vão ter, né? Você tem até matérias, né, gringas e tal, né, que falam, né, que eles são um elemento de, sei lá, controle, né, até de moscas, etc., tá? Mas a gente, por exemplo, não vende ou não levanta essa bandeira porque ele não é vamos dizer, ele pode controlar, ele pode ajudar a evitar, né? Mas ele nunca vai ser um elemento de controle de praga, tá? Boa, boa, É isso, boa. ele vai Não é uma ajudar. função, não é uma função primária e ele só auxilia nisso, né? Exato, é como, por exemplo, é como os extratos úmicos e fúlvicos que a gente estava falando agora, porque eles agem diretamente no metabolismo da planta, entendeu? Boa. Então, assim, na verdade, o que acontece? O tricoderma ele vai ajudar em alguns fatores, né, que vão ajudar vamos dizer, bloquear determinadas pragas, mas, de novo, né, ele é um coadjuvante aí, então ele não pode ser, vamos dizer, ele não pode ser vendido ou comercializado como um controle de praga, né? E é por isso que você não tem ninguém vendendo o tricoderma como um controle de praga, entendeu? Ele pode Sim, sim. ajudar, ele ajuda, né? Sim, tá? Mas ele não vai controlar ou eliminar efetivamente, tá? Mas A função dele é de ajudar, tá? Então ele pode ser um aliado. boa. Melhor ter do que não tê-lo, né? Sim, sim, Boa, exatamente, exatamente, né? boa. Então, ele, por exemplo, assim, eu uso muito em solo, né, em substrato, né, mas você pode eventualmente fazer uma aplicação ali foliar, enfim, né, mas não é necessariamente o que assim, a função dele dentro da nossa linha e dentro do nosso conceito de nutrição, né, a gente não trabalha controle de pragas, a gente trabalha nutrição. Sim, sim. Então, exatamente a minha dúvida era essa, né?
porque quando eu comecei a entrar em contato com algumas informações acerca disso, alguns estudos, e você vai pesquisando, pesquisando, cara, mas eu fiquei pensando, por que, né? O porquê tricoderma, tipo, vai estar ali no Smart Roots, né? Ele vai ajudar com patologias de raízes, fungos de raízes, claro, né? Mas Boa. não é que ele vai, minha raiz, eu tô com fungo de raiz, vou colocar aqui, vou eliminar, né? Porque a Sim, função dele não é essa, mas ele vai ajudar sim, tá? sim. É um auxiliador e não é combate, né? Exatamente, exato. Assim como o Zen, né? Você pode fazer o uso do Zen para fazer complementação de potássio, né? Para você alimentar a fauna microbiana do substrato, né? Os Boa. estratos úmicos e fúlvicos ali vão equilibrar as funções metabólicas da planta, vão ajudar, né, em toda essa forçada de barra que a gente está dando do outro lado, nutrindo, né? É, Sim. e aí você tem um outro produto, o Super Shell, né? É sílica, né? A diatomácea, quer dizer, ela é um elemento de controle de praga contra os ácaros, por exemplo, mas a gente não vende o Shell como um controle de praga, né? Porque ele não é a diatomácea em si, né? Mas ele pode ajudar, sim, a controlar, né? E a prevenir. Massa, massa. E pelo próprio enrijecimento também, né, cara, ali de tecido, ele também auxilia nisso, né? Deixando. Exatamente, exatamente. Então, você tem, né, vamos dizer, a própria molécula da sílica ali, né, atuando, né, e você tem a função que da sílica na fisiologia da planta que faz esse papel de enrijecimento dos tecidos e evita, né, que os bichinhos vão ali e furem, né, e aí sim você tem o bicho penetrando, etc, tá? Massa, massa. Então, muito legal. A gente vê aí, tipo, existem funções que são primárias do produto, existem funções que são secundárias, onde ele vai poder auxiliar outras, outras frentes, talvez, ou ele vai poder auxiliar, ele serve, ele nutre, mas ele serve também como auxiliador de outras coisas, né? Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom. E aí, você comentou sobre a sílica, né, o Super Shell, é um produto que eu uso muito aqui. Já trabalhei ele junto com outros manejos, né, específicos, tais como pinçagem e tal. Então, eu já tenho ele junto aqui. Só que, Legal. por que a sílica, a gente deveria pensar nela? Bacana. A sílica é um puta aliado, cara. Quando a gente pensa que a sílica é um elemento que vai ajudar no tamponamento de pH, tá? Tanto do substrato quanto, né, de um tanque para quem usa solução nutritiva em sistema de fertirrigação, hidroponia, né, recirculação, etc. Tá? Então você tem ali, né, a sílica ajudando nesse tamponamento do pH do tanque, ou seja, o nível de variação é menor, né? E isso também vai se refletir, né, no meio de cultivo que você está usando, tá? Mais um benefício adicional da sílica, né? Ele é um elemento, tá, que favorece, disponibiliza, tá, outros elementos, tá bom? Então, a sílica também vai ajudar a uma melhor absorção de todos os outros elementos ali, principalmente, né, os macronutrientes, tá, e alguns micronutrientes, já que todos têm uma correlação, né? Existe uma tabela que é a tabela de correlação entre os nutrientes. Então, se você tem a falta de sílica, né, você pode causar uma reação em cadeia, porque você pode prejudicar a absorção do nutriente A, que consequentemente prejudica a absorção do B, cria um excesso no nutriente C, e aí você tem uma zorra total acontecendo, né? Então, esse elemento também vai te ajudar, tá, nesse sentido,
né? Além, obviamente, da função principal dele, que está ali, né, trabalhando essa construção de parede celular, etc. e tal, tá? Então, ele é um elemento extremamente importante e pode ter certeza que nenhum dos nossos produtos tem somente uma função, né? Você tem outras nuances, né, ali do cultivo, no qual esse elemento também está inserido e, porra, tem uma importância extrema, né? Às vezes, ele é irrelevante, né, dada a cultura, dada a sua genética, dado ao seu setup, por exemplo, tá? Mas muitas vezes ele é um parceiraço, né? Para quem tá, vamos dizer, capenga, né, em alguma coisa, enfim. Então, você, obviamente, né, tem que olhar os produtos não pela cara, não necessariamente pelo que a gente está dizendo que ele faz ou que seja a atividade principal dele, mas assim, entenda o elemento, né, que compõe aquele nutriente, né, esse elemento principal, busque, né, o que esse elemento, né, traz de positivo para o cultivo. Isso tudo está disponível também na internet, né? A gente tem isso também no nosso Instagram, a gente tenta, né, destacar todas essas características adicionais, né? Porque, porra, não dá para fazer um folder, né, que é um livro, né, técnico de nutrição, coisa e tal. Mas, Sim. assim, todos os elementos, né, eles vão ter ali uma função principal, né, e eles vão ter o papel deles na nossa linha, tá? Mas eles têm uma série de outras funções para outras situações, né, ou para outros contextos nos quais aquele elemento é importante. Então, cara, o agricultor ele precisa entender, né, no que aquele elemento pode ajudar ele, né, para que ele também possa aplicar de maneira correta, entendeu, Peixinho? E Consciente, aí, né? exato, e é muito importante esse tipo de bate-papo aqui para a gente destacar a importância, né, de que, poxa, você que quer uma nutrição, né, mais detalhada, né, mais controlada, etc., cara, vá atrás, busque informação, né? E óbvio, tem opção para quem quer um pouco mais de tranquilidade, né? Tem o Smart One, né? Os produtos com perfil mais orgânico, enfim. Então, aquilo ali vai lhe dar uma tranquilidade, vai lhe dar né, um nível talvez de trabalho de controle menor, né? E óbvio, cara, adaptado para a tua realidade é ótimo, né? E aquele outro perfil mais detalhado, mais complexo, etc., está buscando um outro resultado, tem um outro objetivo, entendeu? Enfim, não tem regra, né? Sim, não, não tem regra e não tem produto milagroso, né? Aquele um Exato. produto que você tem e todos os seus problemas acabaram, né? Não, você Não. pode sim manter a sua árvore bem com um produto que tem, né, uma boa base ali e tal, mas quando se fala de bonsai, por exemplo, em que você está tendo manejo, né? É difícil resolver com um produto, né? Uhum, uhum. A gente sempre vai trabalhar ali com combinações, com um blend ali, né? Sim, exatamente. Quer dizer, e a gente pensou justamente nisso, né, para trazer esse conceito de nutrição, né, que é bem difundido lá fora, para cá, para o Brasil, né? Então, de novo, lá atrás a gente tinha, né, os fertilizantes genéricos de jardinagem, ainda temos, que são, vamos dizer, compostos simples, né, retos, diretos, né, e a gente veio com essa proposta, né, de ter os produtos genéricos, obviamente, né, mas também ter a linha específica, né, a linha de performance profissional, enfim, tá? Muito Justamente para bom. a gente ter e atender todo o perfil de cultivador, seja ele, né, o caseiro, né, o robista, né, assim como o profissional, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. O Shell aqui, por exemplo, a sílica aqui, hoje eu considero ela como parte da minha base, assim, sabe?
Uhum. e aplico junto aqui e tal. E, pô, muito massa, muito massa. Bom, Não, eu tenho umas perguntas aqui para você, umas claro, perguntas aqui de seguidor, claro, meu. mas são perguntas assim, muita coisa do que a gente já falou, né? Já tipo tinha rolado perguntas e a gente naturalmente na conversa já falou. Então eu só vou assim complementar com alguma coisa que eu acho que pode ser bem maneiro aqui para gente. Bom, uma Claro. das perguntas é a seguinte, tá? Já é de um seguidor que usa, né? Uhum, Bases da Smart Grow, tá? uhum. E o meu combinado aqui com os seguidores, eles sempre perguntam de maneira bem anônima, assim. Então, ah, normalmente é uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Então, se você Uhum. também está conhecendo o podcast agora, lá no Instagram, Pequim, underline, arte, certo? Pequim é com CH, se escreve Peixim, né? E você vai encontrar lá, né, o meu perfil, segue lá, e vira e mexe a gente coloca algumas caixinhas de perguntas, tá? E lá você faz a sua pergunta, eu seleciono e trago para algum episódio. Então, a pergunta é a seguinte, ó. Já utilizo produtos da Smart Grow, porém vi que vocês têm duas bases A e B. Eu trabalho mais com tropicais e queria saber qual dessas bases se enquadra melhor num cultivo de tropical. Pergunta boa. Tá. Plantas tropicais, né? A gente está falando muito aquelas plantas de bulbo, né? Talvez palmeirinhas. No, Me no contextualiza um caso, pouco no caso o é bonsai. bonsaísta, então ele vai estar Isso. falando de piteco, de jabuticabeira, de pitanga, de calendra espinosa, entendeu? Ele vai estar nesse universo aí, entendeu? Uhum, uhum. Bacana, bacana. Na verdade, como ele está falando ali, e você me exemplificou, por exemplo, plantas frutíferas e que florem, né? Eu gosto muito, André, de fazer o seguinte, que eu, porra, que aí eu já mexo com os elementos e, por exemplo, a gente tem, né, a base A e B Master Grow, tá? Ela tem uma condutividade mais baixa, tá? Então ela é uma base mais branda. A parte A, ela tem 300, ou seja, 3 de nitrogênio, a parte B é 127, tá? Enquanto que a Master Bloom, desculpa, a Master Grow A tem 400, né, e 127. Enquanto que a Bloom, ela tem 300, ela tem menos nitrogênio, tá? E ela tem 2, 4, 10 de NPK, por exemplo, tá? Então, o que, que acontece? Essa base, a Bloom, ela vai te dar uma condutividade mais alta, né? A gente separa o Grow e Bloom para as fases de crescimento vegetativo, tá? E a Bloom, usualmente na fase de floração, tá? Como a gente está falando aqui de plantas de pequeno porte, né, aonde você está fazendo talvez uma fertilização complementar, tá? Eu acho que você pode ir com a base de Grow, por exemplo, tá? Ela vai ter um nível de EC mais brando, tá bom? Com isso, obviamente, à medida em que ela for florindo, frutificando, a jabuticabeira, por exemplo, né, tu vai ter que aumentar um pouquinho ali, né, a dosagem dela, tá bom? Mas ao longo de todo o ciclo, eu acho que você vai ter ali talvez uma estabilidade melhor, né, em função dessa condutividade mais baixa, tá? A base de Bloom ela tem uma condutividade mais alta, então a dosagem vai ser super pequenininha ali, tá? Acredito que a de Grow seja mais fácil, né, de você controlar o manejo, tá bom? Senão você vai ter que colocar 0,25 ml, por exemplo, da base do Bloom, entendeu, André? Então, só para contextualizar, né, o ideal seria, olha, durante a fase, né, de
de crescimento, tá? Você vai usar o Grow A e B. Quando você perceber, né, que ela está entrando ali em floração, frutificação, você pode trocar para o Bloom A e B, né, com uma condutividade um pouco mais alta, para você suprir aí essa formação, né, de botões e depois, né, a formação de frutos, tá bom? Mas você pode seguir com o Grow, né, e aumentar um pouco a dosagem dele, tá? Para suprir isso, já que a gente está falando de plantas de pequeno porte, tá? Então, apesar de ter falado um monte aqui, eu acredito que para essa situação, tá, o Grow, né, seria mais adequado, mesmo para um bonsai, né, de perfil tropical, tá? Boa, muito boa. Outra pergunta. Vamos lá, essa aqui a gente já fez. Massa. Outra pergunta. Já ouvi falar que o uso de produtos minerais diminui a microbiota do solo. É verdade? Verdade. 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 E por isso é que a gente tem, por exemplo, né, bactérias, né, para que a gente possa inserir junto com esses produtos para você diminuir, vamos dizer, esse efeito, né, do mineral, vamos dizer, diminuindo a população, né, de bactérias num substrato orgânico, por exemplo, tá, Peixinho? Não que isso seja, olha, vai matar toda a vida. Não, não é isso, né? É obviamente um mineral, os minerais que estão ali vão diminuir um pouco aquela população. Então, por isso que a gente tem o complexo Zin, né, que está ali com metabólitos, inclusive de tricoderma, que ajudam a potencializar, né, a cultura de bactérias que já existe, né, no substrato, por exemplo, tá? Então a gente está, além de inserindo bactérias, inserindo elementos, né, para neutralizar isso, tá? Mas é fato, sim, os fertilizantes, os sais, né, são muito, muito agressivos, tá? Os organominerais nem tanto, tá? Mas sim, existe esse efeito, né? Massa, massa. Próxima pergunta. Como posso saber, né? Como posso identificar excesso nas minhas plantas? Então, o cara aplicou no bonsai dele lá. Como ele pode saber que deu ruim, né? Claro que se morrer é óbvio, mas tem algum sinal assim que ele, pô, errei na mão aqui. Cara, olha, eu acho que assim, eu acho que os principais excessos que a gente percebe, né, são, né, geralmente de nitrogênio, né, talvez assim potássio também, né, aqueles caules mais rocheados, né, e quando você vê um verde muito mais verde que o normal, né, mas assim, até aí não é um excesso, né, não é um excesso no qual você precisa se preocupar, tá? Quando a planta literalmente queimar, você começar uma queimação de borda, né, ou um amarelamento estranho, porque você dosou, né, você está com a dose correta de fertilizante, você está com o seu ambiente ok, né, e amarelou por algum motivo, mas, poxa, eu coloquei a nutrição, etc. Como eu te comentei, às vezes o excesso de um nutriente pode bloquear a absorção de outro também, né? Então, existem N situações. A mais comum é queimar a pontinha ou alguma borda, tá? Uhum. Maravilha, E maravilha. você pode antecipar o excesso, né? Claro, quando o seu verde pálido, né, passou para um verde excessivamente escuro, né, mais do que o que você está acostumado, por exemplo. Então, aquilo ali já é um sinal de que, opa, deixa eu aliviar a minha mão um pouquinho, porque se eu for mais, ela pode queimar, né? Massa, massa. Muito bem respondido. Bom, era isso. Eram essas que eu acho que a gente não citou assim, né? Não passou especificamente por elas,
Mas, de resto, foi tudo muito bom. Eu vou aproveitar agora contigo. A gente tem um momento aqui no podcast que é o Cresce e Corta. Eu sempre faço uma brincadeira com a galera, né? E queria fazer aí contigo também. Então, se você puder resumir em uma frase ou uma palavra, o que eu vou te perguntar vai ser massa. E a gente segue assim, pode ser? Tá, vamos lá. Vamos lá. Bonsai. O que é o bonsai para você? Cara, bonsai para mim é paixão, cara. Porque eu só conheci apaixonado por isso, bicho. E eu acho que é uma dedicação, né? É apaixonante ver o trabalho de vocês, a dedicação, né? E o resultado disso, a beleza, tá? Então eu resumo com uma palavra, é paixão, né? Acho que de vocês, né? Com as plantas, com a beleza, né? E da gente com o trabalho de vocês, que, como eu disse, é apaixonante, Peixinho. Massa. Empreendedorismo, cara. Cara, empreendedorismo eu acho que assim, empreendedorismo é sonhar, cara. A gente tem que assim, sonhar alto, né? Porque assim, nosso limite é do tamanho do nosso sonho, sabe? Massa. Smart Grow. Posso repetir a paixão? Lógico, sem dúvida alguma. Ai, cara, é a minha. Na verdade, é uma filha, né? Acho que assim, a Smart Grow não é. Hoje não é só o João, é o Peixinho, né? É todo mundo aqui que faz a Smart Grow acontecer, né? Mas eu acho que acima de tudo, cara, de novo, é a minha paixão. Né? Eu acho que ele me trouxe tanta alegria, cara, tanto conhecimento, né? Me permitiu, né, abrir tantos horizontes, né? E eu sou um apaixonado por agricultura, por planta, por cultivo indoor, outdoor, orgânico, né? E a Smart, me permitiu, né, contato com todo esse mundo, com todas essas vertentes, né? A gente não está aqui para doutrinar ninguém que fertilizante é melhor, nada disso, né? Eu acho que o melhor é o que você faz, é o que te deixa satisfeito, né? E se a gente puder ajudar, cara, bacana, estamos aqui para isso, né? E para somar, para aprender, né, com todo mundo. Então, de novo, eu vou resumir tudo isso com paixão de novo, cara. É isso. Massa. Muito massa. Agora eu vou pedir para você, cara, se possível, mande uma mensagem para quem tá no meio do bonsai, qualquer outro cultivo, né? E tá diante desse episódio aí, ouviu tudo isso. O que você poderia deixar, cara, pra gente aí de mensagem? Pô, galera, eu acho que é lindo esse universo do bonsai, né? Ele é fascinante, cara. Ele é complexo, né? Você tem variedades mil, né? Ou seja, as possibilidades são infinitas, né? As combinações são infinitas, né? Você pode cuidar de se especializar numa determinada variedade, enfim, eu acho que mas acima de tudo, assim, cara, estudem. Talvez tudo que a gente tenha falado aqui às vezes pareça um pouco complicado, mas não é, né? A gente tenta simplificar, eu tento até, né, transformar muito, né, as palavras técnicas, né, em termos mais acessíveis, né, mais digeríveis, para facilitar entendimento, mas não é nada difícil, né? Eu acho que vocês vivem um mundo que é apaixonante, né? Eu, admiro isso pra caramba, né? E contem com a gente para
para que vocês precisarem, gente. A Smart Grow, né? Eu, o Peixinho, estamos aqui para ajudar, né? Eu acho que a gente está aqui para trocar conhecimento, né? Para trocar ideias. Eu acho que é isso que importa. E, porra, de novo, não desistam dos seus sonhos, né? Do que vocês amam, né? Enfim, acho que é isso que traz satisfação pra gente, galera. Né? E é um prazer estar aqui trocando ideia com o Peixinho, né? com vocês que estão ouvindo também. E, porra, e é isso, né? Aprendendo, né? Dividindo um pouco do conhecimento que a gente tem, né? E é dividir conhecimento, né? Porque a gente não quer cagar regra para ninguém, né? E eu acho que a maior mensagem de todas é que não tem regra. Boa. Que as pessoas possam aí filtrar isso, cada um pegar o que lhe apraz ali, né? Dessa forma a gente consegue somar, na verdade. É isso, exatamente. Muito bom, muito bom. Poxa, João, queria agradecer a sua participação aqui nesse episódio, né? E não somente nesse episódio, mas em todo o apoio que a Smart Grow já me deu. Quero agradecer também a Marta, que é uma pessoa assim, cara, espetacular da equipe de vocês, tá? E, cara, eu só tenho assim, coisas positivas, tanto de vocês, assim, como pessoas e empresa, né? Tanto quanto os produtos, vocês são muito especiais para mim, tá? Então, muito obrigado por dispor de tempo, que é algo preciosíssimo em nossas vidas, e você se dispôs de tempo para estar aqui. E a gente está aqui, como se falou, a gente não quer, né, jogar regra para ninguém, mas a gente quer somar. Então você está aqui servindo, né, cara, trazendo ideias, opções, trazendo estudos, porque tudo isso que é feito, e a Smart Grow acontece também em cima dos estudos, né, com seriedade. Então trazendo também a visão de vocês acerca do cultivo, e isso, para mim, é uma honra ter vocês aqui. Então, muito obrigado, tá? Pelo tempo dedicado. Vida longa, Smart Grow, beleza? Vida longa, Peixinho. Meu amigo, obrigado a você pelo convite. De novo, é um prazer estar aqui, cara. Né? Dividindo conhecimento, trocando ideias, né? É um prazer ter você como parceiro, né? Conte com a gente, né? A gente existe para isso mesmo, né? Vamos fazer dessa jornada a jornada mais gostosa possível, cara. Porque, enfim, de novo, é isso que vai trazer alegria, satisfação, né? E sem complicação. Obrigado, meu irmão. É um prazer. A gente admira muito o trabalho teu e de todos os bonsaístas, né? Que a gente conhece, que a gente já teve contato. Pessoas incríveis, cara, que conhecem o mundo. Caralho, velho. Caralho. Né? Obrigado, né? Vocês, a comunidade bonsaísta também, por ter abraçado a gente, né? E de novo, a gente está aqui para somar com vocês, para ajudar, cara, em tudo que a gente puder, tá? Obrigado de novo, Peixinho. Massa, estamos aí à disposição. E você que ouviu a gente aí nesse episódio também, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Vou pedir aquelas 3 coisinhas básicas aí que rola pela internet, né? Coloca um pouquinho de ácido úmico e fúlvico no botão do like, um pouco de sílica no botão de se inscrever, né? E um B+, é claro, no botão de compartilhar com mais pessoas aí. Muito obrigado. Esse tipo de apoio que vocês podem dar não custa nada para vocês, e vocês apoiam esse projeto e todo mundo que participa também por aqui. Então, meu muito obrigado à audiência, um abraço e vamos nessa!